queridos, eu vos saúdo esta noite com a paz do Senhor Jesus. Você recebe essa paz, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, conforme o tema desta semana, que a Mocidade Unida Pentecostal está reunida para glorificar e exaltar o nome é sobre todo nome. Quero render gratidão a Deus, ao pastor presidente, demais pastores, a liderança da juventude, pelo privilégio de poder retornar a esta casa para juntos lermos um texto da palavra de Deus e tentarmos falar alguma coisa que Deus tem assentado aos nossos corações. Agradecer aos irmãos que nos seguem através das redes sociais, Instagram, YouTube, e aqueles que oram por mim, ministério, família, e que oraram para que tudo corresse bem quanto ao parto da minha esposa esta madrugada. Ontem completou-se 41 semanas e, segundo a medicina, quando passa de 41 semanas, o parto, se não acontecer normalmente, deve ser induzido ou submetido a uma cesárea. Então, nós tivemos que interná-la ontem, fizemos ali a indução e por volta de 3h27 da madrugada, nasceu aí mais um crente pentecostal assembleiano, com 50 centímetros, 3,20 kg, né? E está lá, a família está reunida ali no hospital, e eu vim aqui para tentar falar algo da parte de Deus para o coração daqueles que querem ouvir. Quantos querem ouvir, diga amém. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim o texto sagrado: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler agora em uma outra versão, talvez seja a versão que você tem em mãos, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de tomar o seu assento, vamos repetir no tempo 3 o tema desta semana, que diz: chamados para testemunhar. No tempo 3, 1, 2, 3. Chamados para testemunhar. Um pouco mais forte desta vez, no tempo 3, 1, 2, 3. Chamados para testemunhar. Amém. Antes de tomar o seu assento, procure pelo menos 2 crentes pentecostais. Só se for pentecostal. Se não for, deixa ele quieto, que é melhor. Porque quem não é pentecostal gosta de ficar quieto no culto. Mas pentecostal, dá uma provocada nele e diga assim: Deus não precisa de advogados.
Deus precisa de testemunhas. Se assente glorificando o nome do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, o tema que vocês escolheram para esta semana pentecostal está contextualizado com o livro dos Atos. Atos era um gênero literário muito comum no primeiro século, ou seja, haviam outros livros escritos que também eram chamados de Atos, porque Atos era mais do que um livro. Atos era um tipo de livro. Que tipo de livro era um Atos? Ora, Atos era um tipo de livro em que se registrava os feitos, as ações, os atos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, todo livro que era escrito com a finalidade de descrever os feitos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, este livro era reconhecido como um Atos. No primeiro século, este livro, escrito por Lucas, foi reconhecido como um Atos, pois neste livro estão relatados os feitos de um grupo de pessoas, a saber, os apóstolos. Daí o nome, Atos dos Apóstolos. Porém, antes deste livro ser um Atos dos Apóstolos, este livro é sobretudo um Atos de Deus. Porque tudo o que está sendo feito aqui, está sendo feito por Deus, através dos apóstolos. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus operava proezas, maravilhas e milagres extraordinários. Então, antes de ser Atos dos Apóstolos, o que nós temos aqui são atos de Deus. Porque nenhum apóstolo, nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum crente pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Depois de reconhecer que o que nós temos aqui são atos de Deus, precisamos também reconhecer que mais do que atos dos apóstolos, o que nós temos aqui são atos de Cristo. Diga forte, atos de Cristo. Por que atos de Cristo? Ora, Cristo tem 3 corpos. Quantos corpos? O primeiro corpo de Jesus é o seu corpo físico. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Diferente de nós. Nós somos pó feito carne. Jesus não é pó feito carne. Jesus é a palavra feita carne. Ele é o verbo que se encarnou em um corpo físico. Então o primeiro corpo de Jesus é chamado de corpo físico. Mas Jesus instituiu um segundo corpo, chamado de corpo simbólico. Na ocasião da última Páscoa e primeira ceia, em que ele pega o pão e diz: isto é, isto representa, isto simboliza o meu corpo, que é partido por vós. Então, o primeiro corpo de Jesus é o corpo físico. O segundo corpo
corpo de Jesus é o corpo simbólico, o pão e o vinho, sua carne e o seu sangue. E através do corpo simbólico, que é o pão e o vinho, nós temos a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então Cristo tem 3 corpos: o corpo físico, o corpo simbólico e o corpo místico. Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Lucas escreveu 2 livros: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Quando ele escreve o livro de Atos, ele inicia o livro dizendo, no capítulo 1, versículo de número 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer. Então, Lucas está dizendo que o primeiro livro que escreveu, ele escreveu as coisas que Jesus começou a fazer. Ele está indicando que Jesus começou as suas obras, mas ainda não havia terminado. E o que ele iria relatar neste segundo livro, que é o livro de Atos, seria a continuidade das obras que Jesus fez. A grande diferença é que em Lucas nós temos o relato do que Jesus fez através do seu corpo físico. Mas em Atos dos Apóstolos nós temos o relato do que Jesus fez através do seu corpo místico, a igreja. Ou seja, aqui são os apóstolos que estão pregando, são os apóstolos que estão curando, são os apóstolos que estão ganhando almas, são os apóstolos que estão batizando, são os apóstolos que estão ressuscitando mortos. Só que os apóstolos são a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então quem está fazendo aqui é Cristo através da igreja. Então, o que Jesus começou a fazer, ele continua fazendo, só que agora através da igreja, o seu corpo místico. Então veja que além de Atos dos Apóstolos, o que nós temos aqui são atos de Deus e atos de Cristo. E se você perceber, no capítulo 1, eles não fazem nada. No capítulo 1, não tem um milagre, não tem uma ressurreição, não tem uma alma sendo ganha. Mas a partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aí sim, 3.000 almas se converteram. Um paralítico é curado na porta do templo. Dóricas é ressuscitada. Milagres começam a acontecer. Depois que eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Ou seja, além de Atos dos Apóstolos, o que nós temos aqui são atos de Deus, atos do Filho e atos do Espírito Santo. Porque nenhum apóstolo pode fazer nada sem o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é este poder que demarca o divisor de águas entre discípulo e testemunha. E se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem esta noite, o tema seria: discípulo ou testemunha? Quem você é? Pergunte para o seu vizinho, provoque ele. Pergunte para ele: você é discípulo ou você é testemunha? Observe que o texto que vocês escolheram
O tempo do verbo está no futuro. Vocês serão as minhas testemunhas. Redobre a sua atenção. Se Jesus está dizendo que eles seriam testemunhas, significa que testemunhas eles ainda não eram. Jesus não disse, vocês são testemunhas. Vocês foram testemunhas. Não, Jesus está dizendo, vocês serão. O tempo está no futuro. Serão as minhas testemunhas. Se eles ainda não eram testemunhas em Atos 1, o que eles eram então? Discípulos. E tem crente que se conformou em ser tão simplesmente de Cristo um discípulo. Só que discípulo é a fase inicial. Discípulo é o primeiro estágio. Discípulo são as águas nos tornozelos. Ele nos chamou, foi para sermos testemunhas. Aí eu te pergunto esta noite, será que você ainda é um discípulo? Ou você já se tornou uma testemunha de Cristo? Qual a diferença entre sermos discípulos e sermos testemunhas? Lá vai. Discípulo é aquele que aprende na teoria. Agora, testemunha é quem vive o evangelho na prática. O que é uma testemunha? Ora, uma testemunha é alguém que não ouve falar dos milagres. Isso não é testemunha. Testemunha não é alguém que ouviu dizer alguma coisa. Não, testemunha é alguém que viu, presenciou milagres extraordinários por intermédio dela. Então Jesus está dizendo, a partir do momento em que se cumprir Atos 2, vocês irão ver o que eu sou capaz de fazer através de vocês. A partir de hoje, ou melhor, até hoje, vocês viram o que eu fiz. Mas a partir de hoje, vocês vão ver o que eu farei através de vocês. Até hoje, vocês viram as pessoas que eu curei. A partir de hoje, vocês vão ver as pessoas que eu vou curar através de vocês. Até hoje, vocês viram as pessoas que eu ressuscitei dentre os mortos. Mas a partir de hoje, não vai ser eu, vai ser vocês que irão realizar milagres extraordinários, porque o meu poder vai fluir através de vocês. Então, ser discípulo é ficar vendo Jesus fazer. Ser discípulo é ficar vendo outro pregar. Ser discípulo é ficar vendo outro evangelizar. Ser discípulo é ficar vendo o outro tocar, o outro expulsar demônio, o outro curar enfermo, o outro libertar
opressivos por Satanás. Isso é ser discípulo. O discípulo, ele vê o mestre fazendo, ele vê o mestre pregando, ele vê o mestre ensinando, ele vê o mestre curando. Agora a testemunha prega, a testemunha profetiza, a testemunha cura, porque o poder do mestre flui através da testemunha para que milagres extraordinários aconteçam. Então, o discípulo, ele aprende a teoria do evangelho. Agora, a testemunha é aquela que tem a experiência de viver, de presenciar, de experimentar o que Deus fez na vida dele e através dele. Certa vez um ateu desafiou os jovens da sua universidade: me provem que Deus existe. Um jovem cristão aceitou o desafio, se assentou com ele em uma mesa e começaram a conversar. Aquele ateu olhou para aquele jovem cristão e disse: me prova que Deus existe. E quando todos pensaram que aquele jovem cristão encheria a sua boca de argumentos teológicos, científicos e filosóficos para tentar provar a existência de Deus, aquele jovem cristão começou a contar para aquele ateu o que Deus havia feito na vida dele. As experiências que ele tinha vivido com Deus e as coisas que Deus tinha feito na vida dos outros através dele. E aí você descobre que ele não foi advogado de Deus, ele foi testemunhas de Deus, porque Deus não precisa de advogados, Deus está precisando é de testemunhas. Você não foi chamado para ser advogado de Deus, você foi chamado para ser testemunha de Jesus Cristo. E Deus não te chamou para ganhar debate. Se você fosse advogado de Deus, Ele teria te chamado para você ganhar debate. Mas Deus não te chamou para ganhar debate. Deus te chamou para ganhar almas que estão perecendo. Pegue na mão de alguém que está perto de você, dá uma chaculejada, vê se ele está no culto, vê se ele chegou no culto pentecostal aqui essa noite, dá uma provocada nele, dá uma provocada nela, e diga assim: Deus não te chamou para ganhar debate. Diga: Deus te chamou para ganhar almas. Testemunha não está preocupada se vai ganhar debate, se vai ganhar seguidor, se vai perder. Testemunha está preocupada é se vai ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, há uma diferença entre sermos discípulos e sermos testemunhas. A pergunta é: o que é preciso para ser mais que um discípulo? O que é preciso para ser uma testemunha de Cristo? Está no texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, sereis as minhas testemunhas. Jesus está dizendo que para se tornar uma testemunha dele, se faz necessário ser revestido do poder do Espírito Santo. E aí você descobre que quem é discípulo não tem o poder do Espírito Santo, só testemunha que tem. Pastor, me prova que quem é discípulo não tem o poder do Espírito Santo. Só as testemunhas, eu provo. Se você abrir a sua Bíblia em João 20,
Versículo 21 e 22, o texto diz que os discípulos estão dentro de uma casa. Ouça bem, os discípulos estão dentro de uma casa, com as portas trancadas. Mas Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles. E quando Jesus surgiu no meio deles, Jesus diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprando-lhes disse: recebeis o Espírito Santo. Então, em João 20, os discípulos receberam o Espírito Santo. E daí que uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é receber o poder do Espírito Santo. Tanto é verdade que na mesma conversa, agora registrada em outro livro e outro capítulo, Lucas 24, 49, na mesma conversa, no mesmo contexto, Jesus olha para eles e diz: ficai. Alguém está entendendo? Ficai em Jerusalém. Pastor, ele tinha acabado de dizer: eu estou vos enviando. Está no texto. É só ler João 20. Jesus sopra sobre eles. E quando Jesus sopra, diz: recebam o Espírito Santo. E quando Jesus dá aos discípulos o Espírito Santo, Jesus diz: eu estou vos enviando. Só que na mesma conversa, lá na frente, ele diz: ficai. A pergunta é para ir ou é para ficar? Em João 20, ele diz que é para ir. Mas em Lucas 24, ele diz que é para ficar. Por que João 20 é para ir e Lucas 24 é para ficar? É simples. Porque em João 20, ele diz: recebam o Espírito Santo. Mas em Lucas 24, 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então está bem claro que eles receberam a pessoa do Espírito Santo, mas ainda precisariam esperar até que pudessem receber do alto o poder do Espírito Santo. Repare que Jesus está dizendo: vocês têm o Espírito Santo, mas enquanto vocês não receberem o poder, não saiam. Porque não dá para sair sem poder. Não dá para tentar expulsar demônios sem poder. Não dá para tentar pregar sem poder. Não dá para tentar ganhar almas sem poder. Porque o que faz a diferença não é a sua oratória, não é a sua força, sua hermenêutica, sua homilética. O que faz a diferença na vida do crente é o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, queridos, uma coisa é ter a pessoa do Espírito Santo, João 20. Outra coisa é ter o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas o poder do Espírito Santo não é uma pessoa. O poder do Espírito Santo é uma capacitação espiritual para que possamos ser testemunhas. Eu preciso que você perceba e entenda que uma pessoa pode ter o Espírito Santo e não ter o poder do Espírito Santo.
O que acontece quando alguém recebe a pessoa do Espírito Santo? Lá vai. Quando alguém recebe a pessoa do Espírito Santo, ela tem o nome escrito no livro da vida e ninguém apaga. Quando alguém recebe a pessoa do Espírito Santo, ela tem vida eterna garantida em Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela está salva. Mas isso não significa que ela vai conseguir expulsar demônios. Isto não significa que ela vai conseguir curar enfermos. Isto não significa que ela vai conseguir pregar e ganhar multidão de almas para Cristo. Porque o Espírito Santo você recebe para a sua salvação. O poder do Espírito Santo você recebe para salvar os outros. Quando você recebe a pessoa do Espírito Santo, você se torna apto a produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Agora, quando você recebe o poder do Espírito Santo, aí não estamos mais falando de fruto. Aí estamos falando de dons. Profecia, línguas estranhas, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria, dons de curar, dons da fé. Quantos querem ser revestidos a cada dia do poder do Espírito Santo? Eu estou tentando te dizer hoje à noite, eu estou tentando aclarar aos seus ouvidos esta noite que uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser testemunha. Uma coisa é ter a pessoa, outra coisa é ter o poder. Uma coisa é ter os frutos e outra coisa é ter os dons do Espírito Santo. Eu estou tentando te dizer que se você só quiser ir para o céu, pastor, eu só quero ir para o céu, então você só precisa do Espírito Santo. Pastor, eu quero o Evangelho só para mim, então você só precisa do Espírito Santo. Pastor, tudo que eu quero com esse negócio de igreja, de Evangelho, é morar no céu. É só isso que você quer? Você já tem. Você já recebeu o Espírito Santo no dia que você creu que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Você já tem. Agora, pastor, eu não quero evangelho só para mim, não. Eu quero o Evangelho através de mim, libertando os outros, salvando os outros, resgatando os outros. Pastor, antes da trombeta tocar, eu quero ganhar almas, eu quero colocar as mãos e curar os enfermos, eu quero pregar e libertar os cativos do diabo. Pastor, antes da trombeta tocar, eu quero fazer alguma coisa para o meu Jesus que me salvou, que me libertou. Então você vai precisar mais do que a pessoa, você vai precisar do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você quer ser membro de branco, se você só quer sentar ali no seu banco, na sua cadeira, cantar os hinos da harpa, dar seu dízimo, sua oferta, ouvir a palavra e ir embora, você só precisa da pessoa do Espírito Santo. Mas se você quer abalar o inferno, colocar os demônios para correrem,
os espíritos malignos para bater em retirada, você vai precisar do revestimento do alto, da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu estou tentando te dizer que você não deve se conformar em ser um discípulo. Você deve ser uma testemunha. Você não deve se conformar apenas com os frutos, embora os frutos são a evidência de uma vida que é salva. Mas você precisa buscar os dons do Espírito Santo, porque o fruto salva você, os dons salvam os outros. Eu vou repetir isso aqui: os frutos salvam você, agora os dons do Espírito salvam os outros, libertam os outros, curam os outros, resgatam os outros. Eu preciso que você entenda que nós não precisamos nos conformar, ou não podemos nos conformar apenas com a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos buscar a cada dia sermos cheios, revestidos, ungidos e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Você não deve se conformar com as águas do tornozelo. Vou repetir isso aqui: as águas do Espírito de Deus não pode parar no tornozelo, nem na canela, nem no joelho, nem na cintura, nem no peito. As águas do Espírito têm que te cobrir. Tu tem que mergulhar no rio do Espírito de Deus. E isso se chama batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui já foram mergulhados? Quantos aqui já foram mergulhados no rio do Espírito Santo? Não se contente com as águas na canela. Eu aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, sou salvo, produzo os frutos do Espírito, vou morar no céu. Ok, mas isso é água na canela. Pastor, mas eu produzo amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Parabéns, mas isso é água na cintura. Pastor, mas eu venho para a igreja, eu canto os hinos da harpa, eu toco na orquestra, eu ouço a palavra, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, maravilha, mas isso ainda é água nos lombos. Tu tem que mergulhar no rio do Espírito de Deus para ser cheio, revestido do poder do Espírito Santo. Eu vou lhes dar um exemplo no Antigo Testamento do que eu estou falando. Moisés, desde o ventre, foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Com 40 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? Moisés está formado em todas as faculdades do Egito. Imagine vocês, com 40 anos de idade, ter aí uma meia dúzia de faculdade nas costas, uma meia dúzia de diploma na parede. Era Moisés. Ele estava formado em todas as universidades do Egito. Redobre atenção. Mais do que isso, ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha dinheiro, influência, morava no palácio. Com 40 anos de idade, um belo dia Moisés se levanta, olha para a sua parede, cheia de diploma, olha para os seus dedos, cheio de anéis de formatura, olha em volta, palácio, amigos, influência. Vou libertar o povo de Israel. Na força da faculdade, na força do diploma, na força do anel,
na força do que indicou, na força do palácio, da amizade, do dinheiro, da influência. Eu vou libertar esse povo. Saiu para a rua. Aí viu um egípcio maltratando um judeu. Separou a briga. O egípcio partiu para cima dele. Legítima defesa. Matou o egípcio. Enterrou na areia. Voltou para casa e disse: já libertei um. Hoje eu comecei meu ministério. Sou formado, acadêmico, poliglota, influente, filho da filha de Faraó, tenho amizades, dinheiro, riqueza, palácio, posição. Hoje eu comecei meu ministério, já libertei um, só falta 2 milhões. Segundo dia, vou cumprir meu ministério. Agora ele viu 2 hebreus brigando. Quando ele foi separar a briga, um dos hebreus disse: quem te constituiu juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como fizestes ontem com o egípcio? E o texto diz: e disto soube Faraó, e procurava prendê-lo e matá-lo. Sabe o que Moisés teve que fazer? Fugir. Aí eu pergunto: ele não era chamado para libertar o povo? Não era formado? Poliglota? Não tinha influência, dinheiro, palácio? E por que não deu certo? Simples. Faltava um negocinho chamado poder. Tinha diploma, mas não tinha poder. Tinha anel de formatura, mas não tinha poder. Tinha dinheiro, mas não tinha poder. Tinha palácio, mas não tinha poder. Eu tenho orgulho de quem estuda, só que diploma não expulsa demônio. Canudo não cura enfermos. Você tem que ir no poder e na unção do Espírito de Deus na sua vida. Passam-se 40 anos. Quantos anos? Agora ele tem 80. Com 80 anos, não tem mais canudo, a traça comeu. Alguém está entendendo? Não tem mais diploma, o tempo danificou. Não tem mais palácio, influência. Não tem mais dinheiro. É um simples pastor da ovelha do sogro. Não era nem dele a ovelha. Mas Deus tocou fogo na sarça. E diz: eu ouvi a aflição do meu povo, e eis que eu te enviarei a Faraó. Parece que vejo Moisés dizendo: eu? Quem sou eu? Ah, agora tu diz quem sou eu, né? Há 40 anos atrás, tu achou que era alguma coisa. E não deu certo. Agora que você sabe que não é você, eu te enviarei. Porque o segredo não é você. O segredo sou eu. Dê um toque no teu vizinho e diga para ele assim: o segredo não é você, é quem está com você. O segredo não é você, é quem está com você. O segredo não é você, é a presença que está em você. Senhor, há 40 anos atrás eu até tentei e não deu certo. Por que agora vai dar? Se agora eu não tenho dinheiro, família, influência, amigos, canudos, formatura, anel, nem falar mais eu sei. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Canudos? Não.
Diploma? Não. Anel? Não. Dinheiro? Não. É o que você tem na mão? É só um pedaço de madeira. Joga no chão. Jogou, virou serpente. E agora? Foge dela não, pega pela cauda. Pegou pela cauda, virou cajado de novo. Deus está dizendo, o que você tem na mão não é madeira. O que você tem na mão é poder. Vai que agora vai dar certo. Eu vou repetir isso aqui para ver se você aumenta glória. Há 40 anos atrás ele foi com canudo, ele foi com oratória, ele foi com amizades, ele foi com dinheiro, ele foi com influência, mas sem poder não deu certo. Agora ele vai sem dinheiro, sem canudo, sem anel, com um pedaço de madeira, mas vai revestido do poder de Deus sobre a sua vida. O Egito vai ficar de joelhos diante de um homem que tem poder de Deus sobre a sua vida. Só que tem um detalhe, Moisés. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Cajado. Não, não é cajado não, rapaz. Isso aí é poder. O que você tem na mão? É madeira. É não, isso aí é poder. Agora, a pergunta não é o que você tem na mão. A pergunta agora é, como está a sua mão? Moisés coloca a mão dentro do peito assim. Aí Deus diz, tira a mão agora. Aí ele tira. Como está a tua mão, Moisés? Leprosa. Deus está dizendo, tu acha que eu não sei que tu matou o egípcio? E agora, Jeová? Coloca de novo. E agora? Agora tira. Como é que tá? Tá limpa. Porque eu sou Deus que limpa o teu passado. Eu sou Deus que apaga o teu passado. Te encho do meu poder no presente para te usar no futuro. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu não sei como está a sua mão, eu não sei como está o seu passado, mas Deus está limpando hoje, purificando hoje, para te encher de poder, de poder, de poder, de poder, de poder. Deixa eu ver quem está recebendo poder. Não é a voz do pregador, não é a oratória do pregador, não é a voz do cantor, é o poder de Deus na vida dele. Não adianta ter muitas coisas se não se tem o poder. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o quê? Jesus nasceu de uma virgem, nunca cometeu nenhum pecado. Santo, santo, santo. Aí eu te pergunto, quantos milagres Jesus fez? De 1 até 30 anos. Quantos? Quantos demônios ele expulsou? Quantas tempestades ele acalmou? Quantos mortos ele ressuscitou? 0. Mas espera aí, pastor. Ele era o Filho de Deus. O fato de você ser filho de Deus não significa que você pode ser uma testemunha. Mas ele era santo. O fato de você ser santo, glória a Deus por isso,
Estamos precisando de santidade. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir expulsar demônios. Eu já vi crente santo, rolar no chão com demônios sem conseguir expulsar. Porque não é santidade que expulsa demônio. Aí às vezes vem um que nem está com a vida assim tão ajustada e expulsa com uma palavra. Por quê? Jesus, Filho de Deus, santo, não cometeu nenhum pecado, mas até os 30 anos não havia expulsado nenhum bebezinho demônio, para contar a história. Nem um demôniozinho mirim, porque tem uns demônios que é mirim. Tem uns demônios que Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Porque demônio tem uns que é mais forte, mas tem uns que é sub-20, sub-17. Tem uns demôniozinhos que saem com tapa na... Até os 30 anos, Jesus não tinha expulsado nem um bebezinho demônio. Aí ele desce ao Jordão. É batizado por João Batista. Quando ele sai das águas, ele já saiu fazendo milagre, foi isso? Não. Porque o fato de você ser batizado nas águas também não quer dizer que você pode ser uma testemunha. Jesus então sai das águas, o céu se abre. E Deus diz, este é meu filho amado. E o Espírito Santo desce sobre ele. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, aí sim, ele começou a arrastar multidões, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Foi isso? Não, deserto. Porque ele estava recebendo ali só a pessoa. Está no texto. O Espírito Santo veio sobre ele. Foi a pessoa do Espírito Santo. Resultado, deserto. Mas depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, verso 14, e Jesus saiu do deserto revestido do poder, do poder, do poder, do poder, do poder. Vou falar até você da glória do poder do Espírito Santo. Ei, Jesus entrou no deserto com a pessoa do Espírito Santo. Coloca aí, se puder, Lucas 4, verso 1. Lucas 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado ao deserto. Então ele entrou no deserto com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Agora põe o 14. O 14. Então Jesus, pela virtude do Espírito, em outra versão, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Entrou com a pessoa, saiu com poder. 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 Alguém entrou aqui só com a pessoa, mas vai sair daqui revestido do poder do Espírito de Deus na sua vida. Aí você vai ter um Jesus antes do deserto e um Jesus depois do deserto. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para te destruir. Você vai sair desse deserto mais crente, mais poderoso.
Quem crê que deserto é lugar de ser revestido do poder do Espírito Santo. Eu estou tentando te dizer que até Jesus só conseguiu fazer alguma coisa depois que foi cheio do poder do Espírito Santo. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levante a sua mão. Quantos aqui ainda não falam em línguas estranhas? Pode levantar a sua mão sem medo. Algumas pessoas ainda não são. Deus está dizendo para você esta noite: mergulhe no rio do Espírito Santo. Batismo quer dizer mergulho. Quantos já foram mergulhados? Quantos já foram mergulhados no Espírito Santo? Fique de pé só quem já foi mergulhado no rio do Espírito Santo de Deus. Se você já foi mergulhado no rio do Espírito Santo, então você deve falar em língua. Porque o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência inicial. Qual? Línguas estranhas. Eremara chorabás. Agora, eu poderia perguntar: quantos falam em línguas estranhas diariamente? Por que, pastor? Porque uma coisa é receber esse poder, outra coisa é manter esse poder. Muitos recebem a virtude, mas não mantêm a virtude. Recebem o poder, mas não fazem a manutenção do poder. Se você tem um carro, você precisa fazer manutenção, senão você vai perder esse carro. A mesma coisa é o poder do Espírito de Deus em nossas vidas. Pastor, como é que recebe o Espírito Santo? Simples. Para receber o Espírito Santo, você só precisa crer que Jesus ressuscitou. Quem crê que Jesus está vivo? Quem crê que Ele morreu na cruz para te salvar? Quem crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Então você recebe, tem o Espírito Santo. Ei, prepare para dar glória a Deus bem forte. Por quê, pastor? Porque para receber o Espírito Santo, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Vou dizer de novo: para receber a pessoa do Espírito Santo, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, Ele não fez nada. Ele só saiu da água e o Espírito Santo desceu. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, também não fizeram nada. Estavam trancados dentro de uma casa com medo. Jesus chegou lá e disse: recebam o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo. Você só precisa crer naquilo que Ele fez. Agora, para receber o poder do Espírito Santo, Jesus teve que jejuar 40 dias. É por isso que estamos vendo uma geração fraca de poder. Jesus, que foi Jesus, para receber o poder do Espírito, teve que jejuar 40 dias.
tem crente que não jejua nem um dia e quer ser cheio do poder. Os discípulos, para serem cheios do poder do Espírito, não tiveram que jejuar 40 dias, é verdade, mas tiveram que orar 10 dias. E tem crente que não ora nem para dormir, e está querendo ser cheio do Espírito Santo. Aí vem para o culto, não sente nada, não acontece nada, entra de um jeito, sai do mesmo jeito. Aí diz que o culto foi fraco, que o louvor foi fraco, que a pregação foi fraca, que a palavra foi fraca. Não é que o culto foi fraco, é que faltou oração, faltou jejum, faltou busca. Ou você acha que vai passar o dia todo na Netflix, o dia todo sombra, praia, água fresca, aí chega no culto e vai ser cheio, vai sair vazio. Mas quando tem oração no quarto, tem fogo no altar, tem poder no altar, tem unção e tem virtude do Espírito de Deus. Quer ser testemunha? Seja cheia do poder. Quer ser cheio do poder? Oração, jejum e palavra. Eu preguei para vocês essa noite sobre o que é o poder do Espírito, o que é ser cheio do poder do Espírito e como ser cheio do poder do Espírito Santo. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais jejum, mais poder. Eu te conclamo no início dessa semana a tomar uma decisão na sua vida cristã. Não vou me contentar com as águas na canela. Eu vou mergulhar no rio do Espírito de Deus. Eu te convido nesta noite, diante do que vimos e ouvimos, a tomarmos uma decisão. A partir de hoje, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar o poder do Espírito Santo, é na fonte. Quem crê que tem um rio de águas vivas fluindo sobre nós aqui esta noite, feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. Dê a mão a quem está ao seu lado. Dê a mão a quem está ao seu lado. Eu vou te dar 90 segundos de relógio para você clamar pelo poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sopra sobre nós Espírito, preenche cada vazio da nossa vida Espírito, reveste-nos, ó Santo Espírito. Nós não aceitamos uma vida fraca, gelada, vazia. Queremos ser cheios do poder do Teu Espírito Santo. Mas recebereis poder. Recebam poder do Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Aonde houver um crente com a boca aberta, enche ele do Teu Espírito Santo. Onde houver um jovem com a boca aberta, coloca uma língua de fogo na boca dele agora. Você ainda tem 60 segundos. Abra a boca para Deus te encher. Abre a boca para Deus te encher. Abre a boca para Deus te encher. Abre a boca para Deus te encher. Alguém já está sendo cheio. Alguém já está sendo cheio. Enche, 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 enche,
enche, enche, enche, enche, enche, enche. De boca fechada ninguém recebe, mas se você abrir a boca, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Solte aquela língua estranha. Meu Deus, olha esse barulho pentecostal. Olha esse barulho pentecostal. Olha esse barulho pentecostal. Enche, 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 enche. Como no dia de Pentecoste. Como no dia de Pentecoste. Como no dia de Pentecoste. Enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito. Cada metro quadrado deste cenáculo está sendo cheio. Yahvé, Rafa, manda mais, Jesus. Elohim, Manda mais, Deus. Ainda é pouco, manda mais. Enche. Adonai se manifestará. Se adorar. Se nós buscar, se orar, se santificar, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Adonai se manifestará. Sua glória nesse lugar. Vai pegar. Vai pegar. Algo grande O altar vai acontecerá.